O assassinato do líder de facção Joseph Masseria pôs fim à guerra de gangues e os dois grupos se uniram para formar a organização. Agora chamada de La Cosa Nostra, não foi um começo pacífico. Salvatore Maranzano, o primeiro líder da La Cosa Nostra, foi assassinado. Em 6 meses, Charles Lucky Luciano se tornou o novo líder. Maranzano havia estabelecido o código de conduta da La Cosa Nostra, criado as divisões e a estrutura das famílias e estabelecido procedimentos para resolver disputas. Luciano criou o Sindicato Nacional do Crime, ou Comissão, para comandar todas as atividades da La Cosa Nostra. A comissão incluía chefes de 6 a 7 famílias. Estruturada de forma semelhante às suas predecessoras sicilianas, a hierarquia em funcionamento em qualquer organização da Cosa Nostra é composta da seguinte maneira. No topo, o líder indiscutível da organização, o chefe, também chamado de Dom. O consigliere é um conselheiro e assessor do chefe. O consigliere é um amigo de confiança e confidente. E geralmente é o terceiro homem mais importante da família. O segundo no comando do chefe, conhecido como subchefe, pode ser um membro da família, como um filho que está sendo preparado para um dia assumir os negócios da família. Um capurgime é um membro com posição de destaque ou alguém sem laços de sangue, mas ainda assim de descendência italiana. E um servo confiável e leal da organização de uma família que lidera um grupo de soldados semelhante a um capitão militar. Soldados, ou homens feitos, são os membros de menor escalão da família do crime, mas ainda assim comandam respeito dentro da organização. Para se tornarem homens feitos, os soldados são obrigados a fazer um juramento de silêncio, chamado omertà. Em algumas famílias, outro requisito é que os candidatos cometam assassinato. Por fim, um associado é um indivíduo que faz parte de uma equipe liderada por um capo, mas que ainda não foi feito. Ele comete crimes sob a proteção e direção dos membros feitos e repassa a parte de seus lucros ilegais ao seu superior direto, que já foi feito. A La Cosa Nostra hoje está mais ativa na área metropolitana de Nova York, partes de Nova Jersey, Filadélfia, Detroit, Chicago e Nova Inglaterra. Ela tem membros em outras grandes cidades e está envolvida em crimes internacionais. Em 1931, após um conflito mafioso conhecido como a Guerra de Castellamarese e o assassinato de Giuseppe Masseria, Salvatore Maranzano assumiu o papel de chefe dos chefes e começou a reorganizar e reestruturar as gangues de Nova York. Ele reintroduziu a antiga hierarquia, enraizada na tradição siciliana. O próprio Maranzano passou a ser visto como um dos chamados bigode pet, ou mafiosos à moda antiga, incapazes de se adaptar aos novos tempos. Por exemplo, ele desaprovava as relações de seu antigo parceiro, Lucky Luciano, com gangsters judeus como Meyer, Lansky e Bugsy Siegel, apesar dos lucros trazidos por essas alianças. Por seu pensamento retrógrado, Maranzano começou a ser visto como uma ameaça à expansão das operações da máfia e foi sentenciado. Assassinado por Lucky Luciano, que logo assumiu o título de chefe dos chefes. Embora Maranzano tenha sido eliminado, a reestruturação da máfia funcionou e começou a dar origem ao que hoje conhecemos como as 5 famílias de Nova York. Por um tempo, a família Lucchese era conhecida como uma das mais pacíficas das 5 famílias e estava sob o comando do chefe Tommy Lucchese. Uma das mais discretas, o que era muito apreciado entre os membros da comissão da máfia. Em vez de tratar seus soldados como descartáveis, Lucchese fazia questão de cuidar bem de seus homens. Isso só serviu para fortalecer a organização, que comandava esquemas em transporte de cargas, vestuário e sindicatos trabalhistas, conforme estabelecido pelo chefe anterior, Tommy Galliano. Isso fez com que a família Lucchese se tornasse uma das mais lucrativas também.
No entanto, nas décadas de 1980 e 1990, a família havia se tornado uma das mais sanguinárias e desleixadas. Em abril de 2006, ficou conhecido que 2 detetives da polícia de Nova York estavam trabalhando como informantes e assassinos para a família Lucchese. Os detetives Luiz Hipólito e Stefano Caracappa foram condenados à prisão perpétua cada um, servindo como um lembrete de que a influência da máfia ainda tinha poder sobre muitos funcionários públicos. A família criminosa Bonanno pode oficialmente traçar suas raízes até a década de 1880 na Sicília, onde a família Castellammare del Golfo guerreava com o clã Buccilato. Uma rivalidade que viajou com eles nos anos 1900, quando a família imigrou para Williamsburg, no Brooklyn. No entanto, a lendária família enfrentaria anos de desgraça quando a comissão expulsou os Bonannos por suspeita de envolvimento com heroína. E em 1981, eles descobriram que um associado e quase membro oficial da família, Donnie Brasco, era na verdade um agente disfarçado do FBI chamado Joe Pistone. De 1967 a 1981, Pistone infiltrou-se na operação dos Bonanno como Donnie Brasco, desenvolvendo relações próximas com gangsters como Anthony Mira, Sonny Napolitano e Lefty Guns Ruggiero. Mesmo depois que Brasco foi revelado como informante e Napolitano foi assassinado por ter apresentado Brasco à família, a namorada de Napolitano, Judy, entregou esta mensagem a Pistone de Napolitano, Donnie. Sempre soube que você não pertencia àquele mundo, pois agia diferente e demonstrava inteligência. Eu sempre soube que você era mais do que um ladrão. Foi uma ótima amiga para mim e para o Sonny. Sonny não guardava ressentimento contra você. Pistone tinha uma certa admiração e respeito pelas operações da máfia, mas não compartilhava realmente o afeto que ele despertava em seus contatos mafiosos. A máfia sobreviveu por tanto tempo, porque eles mantiveram as mesmas regras e regulamentos, mantendo seus membros na linha pelo medo e intimidação. Se você for pego quebrando uma dessas regras, você vai morrer, parafraseando Shakespeare. Isso não é filme. Eles são uma praga perigosa para a nossa sociedade. Hoje, a família do crime Bonanno opera principalmente no Brooklyn, Queens, Staten Island e Long Island. A família também mantém influência em Manhattan, no Bronx, no condado de Westchester, em Nova Jersey, Califórnia, Flórida, e tem ligações com a máfia de Montreal, em Quebec. Nomeada em homenagem ao lendário chefe Vito Genovese, a família do crime Genovese já foi considerada a família do crime organizado mais poderosa do país. Membros e seus inúmeros associados se envolveram em tráfico de drogas, assassinato, agressão, jogos de azar, extorsão, agiotagem, corrupção sindical, lavagem de dinheiro, incêndio criminoso, contrabando de gasolina e infiltração em negócios legítimos. A família do crime Genovese tem suas raízes nos grupos criminosos italianos de Nova York, controlados por Giuseppe Masseria, na década de 1920. A história da família é repleta de assassinatos, violência e ganância. Masseria travou a chamada Guerra Castellamarese em 1928, quando tentou assumir o controle do crime organizado em todo o país. A guerra terminou em 1931, quando Salvatore Maranzano conspirou com o principal soldado de Masseria, Carlo Lucky Luciano, para mandar matar Masseria. Maranzano se tornou o chefe da máfia mais poderoso do país, organizando 5 grupos criminosos separados em Nova York e se autodenominando o chefe dos chefes. 2 das famílias mais poderosas da La Cosa Nostra, conhecidas hoje como as famílias Genovese e Gambino, surgiram dos esforços de reestruturação de Maranzano. Maranzano nomeou Luciano como o primeiro chefe do que mais tarde seria conhecido como a família Genovese.
Luciano demonstrou sua gratidão menos de 5 meses depois, enviando 5 homens vestidos como policiais ao escritório de Marzano para assassiná-lo. Com Marzano fora do caminho, Luciano se tornou o chefe da máfia mais poderoso dos Estados Unidos e usou sua posição para comandar a La Cosa Nostra. Como uma grande corporação, ele criou a Comissão da La Cosa Nostra, ou órgão dirigente, composta por 7 chefes e dividiu os diferentes esquemas criminosos entre essas famílias. Em 1936, Luciano foi condenado a 30 a 50 anos de prisão. 10 anos depois, ele foi libertado da prisão e deportado para a Itália, sem nunca mais retornar. Obrigada por assistir. Se quiser nos ajudar a criar mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para apoiar a continuidade da história.